iniciar, a gente precisa conhecer as principais partes da planta: raiz, caule e folha. Isso é já o ponto mais importante que a gente precisa entender. No caule, nós temos algumas estruturas que são muito importantes, que são os nós. Os nós, eles têm algumas estruturas, neste caso da Monstera nadassoni, nós temos este nó aqui. O nó é essa parte aqui do caule, tá? O nó são locais que permitem o crescimento de uma folha, de uma raiz, de um novo ramo e até de uma nova planta. Então, para fazer a muda da Monstera nadassoni, a gente precisa identificar esses locais de crescimento, que são os nós. Identificando os nós, esses locais, nós temos os espaços entre os nós, que são os entrenós. Aqui, nessa estrutura aqui, nós temos a raiz, nós temos o caule e aqui na parte de cima tinha as folhas, né? A estrutura vegetativa da planta, mas eu já fiz a poda dela. Para identificar aqui no caule onde são os nós são essas estruturas aqui, gente. Essa estrutura aqui é um nó, essa aqui a estrutura é um nó, essa estrutura é um nó. Toda essa parte aqui que tá marronzinha, né, e tem um espaço entre ela, é um nó. Nesse local, são os locais que permitem um crescimento diferenciado na planta, tá? Permite um crescimento de folha, de raízes, de uma parte aérea. Identificando esses nós, nós temos um espaço entre esses nós, porque o caule ele tem vários nós. Nós temos aqui esse nó, aqui eu tenho outro nó. Entre esse espaço entre um nó e outro, nós temos o entrenó. Eu tenho essa planta aqui, essa monstera, que já tá com a parte vegetativa em cima. E eu quero mostrar para vocês onde ficam os nós. Olha, aqui tem um nó, aqui tem um nó, aqui tem outro, aqui tem outro. Vai sair um aqui também. Então, os nós, como ela é uma planta que tem raízes aéreas, os nós normalmente saem raízes, que é um local fácil para a gente identificar. Eu tenho essa estrutura aqui dessa planta, raiz e caule. A parte aérea eu já fiz um corte, que eu já fiz a poda dessa planta. No caule eu consigo ver os nós e o entrenó, que é o que a gente precisa identificar. Antes da gente começar a fazer a muda, eu quero mostrar para vocês que essa planta aqui, como eu fiz o corte da parte aérea, o corte das folhas, ela já teve um estímulo de saída de nós, de saída de raminhos, sabe? Aqui vai sair uma planta nova, aqui vai sair outra, aqui vai sair outra. Eu cortei essa parte aérea, que é um local onde tem um estímulo grande de hormônios de crescimento. E como eu fiz esse corte, ela já fez um estímulo de sair as brotações laterais, que é uma forma de sobrevivência dessa planta. Agora é a hora de fazer a muda. A gente já sabe onde fica o nó, o entrenó. O corte ele deve ser feito no entrenó, tá? A gente tem que deixar esse nó aqui em contato depois com a água, ou em contato com a terra, para que ocorra a emissão de raízes e realmente o crescimento. Então, os cortes devem ser aqui, nesse espaço entre o entrenó. No caso, a gente tem essa planta, vamos fazer aqui um corte nela para a gente começar a fazer nossas mudas. Eu vou fazer um corte aqui no entrenó, sem, né, quebrar aqui essa formação lateral que a gente já tem. Cortei aqui, cortei, aqui eu tenho mais um nó, outro entrenó saindo, né? Aqui eu vou cortar também bem ao meio, sem danificar a nossa brotação lateral. O corte pode ser assim, depois a gente só conserta. Dessa forma aqui a gente vai colocar ela na terra, esses brotinhos, e junto com a terra úmida ou dentro da água, ela vai estimular saindo raízes e novas brotações. Agora que eu fiz as mudinhas e já fiz os cortes entre o entrenó, deixando um nozinho para o processo de crescimento da planta, eu coloquei uma terra bem fofinha, com bastante matéria orgânica, para que fique sempre úmido, mas não encharcado, para que fique bem soltinho, para que ocorra o crescimento das raízes melhor. E aí aqui eu escolhi um vaso, só um vaso grande, porque as mudinhas são bem novas, então eu posso deixá-las todas no mesmo vaso. Conforme elas forem crescendo, eu posso ir trocando. Aí, neste caso aqui, gente, é só pegar uma mudinha, sempre se atentando que a gente tem que plantar com esse nozinho pra cima, tá? Aí é só colocar um pouquinho na terra, não afundar muito, o nó ele não pode ficar muito dentro da terra, ele tem que ficar mais ou menos fora. Aqui, da mesma forma.
Aqui eu tenho um brotinho, tá? Que eu fiz igualzinho este daqui, gente, ó. Igualzinho. Ele saiu a brotaçãozinha aqui. Essa brotaçãozinha vai ser essa parte aqui. E do outro lado vai sair raízes, tá? Vai sair raízes embaixo. Então, a gente vai ter uma mesma mudinha de um brotinho desse aqui. A gente vai ter uma mudinha dessa. Em quanto tempo essa mudinha chega a esse ponto aqui? Varia um pouquinho, tá? Vai de 30 a 40 dias a gente já pode ter uma plantinha dessa forma. O que a gente vê aqui que são folhinhas novas, por isso que ela não tem perfuração. As próximas já tá saindo com furinho, mas conforme ela vai se desenvolvendo, as perfurações também vão se desenvolvendo. Pronto. Depois depois de 40, 45 dias, é só você plantar num vasinho individual, seja para você comercializar ou você ter em casa mesmo várias mudinhas.